gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Lu. E hoje vamos refletir sobre um assunto que acontece muito comigo e pode ser que aconteça com você também. Por que será que a nossa mente sempre pensa no pior? Acontece isso com vocês? Comigo acontece muito. Mas vamos tentar entender um pouquinho por que a nossa mente ela geralmente tende a pensar sempre no pior. Vocês já pararam para pensar, gente, que a nossa mente ela sempre foca no pior cenário? Antes de uma entrevista, por exemplo, você já entra ali no local, né, lá onde você vai fazer a entrevista, já pensando, imaginando que você pode falhar, que pode dar tudo errado e você não ser contratado. Se você vai fazer uma viagem, já começa a imaginar que o que pode acontecer de ruim nessa viagem? Vai dar errado essa viagem, né? Pode acontecer o pior, sofrer um acidente, alguma coisa. Isso geralmente vai tomando conta da nossa mente, né? Então, será que dá para mudar isso? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos refletir um pouco sobre esses pensamentos negativos. O nosso cérebro, ele é treinado, ele é programado, né, para sobrevivência. Então, ao invés de prever coisas reais que podem acontecer, a nossa mente sempre cria preocupações exageradas, né? Pode perceber, é sempre alguma coisa exagerada que a gente fica imaginando que pode acontecer e vai tomando conta da nossa mente, né? O problema é que quando a gente foca em algo negativo, a gente vai treinando o nosso cérebro a sempre esperar o pior. Pode perceber, gente, quanto mais coisa ruim você pensa, vai atraindo sempre o nosso cérebro a pensar sempre em coisas ruins, né? Nas piores coisas. E isso, o que acontece com a gente? Não gera uma ansiedade? Pode gerar até problemas físicos, né? Mas aquela ansiedade toma conta da gente e muitas vezes aquilo que a gente temíamos não acontece. E você sofreu, você ficou ansioso, você ficou com aquele pensamento ruim à toa, né? Então, o que nós podemos fazer para trabalhar, para tentar melhorar essa situação e fazer o nosso cérebro a pensar em coisas positivas? Porque a nossa mente, ela pode ser reprogramada, né, gente? A gente reprograma a nossa mente mais ou menos conforme a gente quer. Então, tudo uma questão de consciência. Se você, sempre que vier um pensamento ruim, você tentar substituir por algum pensamento positivo, um exemplo assim, em vez de eu pensar assim, eu não sou bom o suficiente, que nem na hora de fazer uma entrevista, né? Eu não sou bom o suficiente para isso, a gente pode tentar substituir por reprogramar a nossa mente para, eu estou me esforçando, né? Eu estou aprendendo cada vez mais e com isso eu posso me sair bem e, vai dar tudo errado? Não, eu tenho capacidade para lidar com qualquer situação que possa estar vindo a acontecer, né? Porque a gente tem capacidade para lidar com as situações adversas que podem acontecer na nossa vida. Então, reprogramar a nossa mente, trabalhando com ela, né? E sempre estar alimentando a nossa mente com coisas positivas. É o que eu, por exemplo, venho fazendo comigo, né? Estou sempre tentando consumir coisas melhores, conteúdos bons, conviver com pessoas que têm uma mente mais positiva. Porque quando a gente convive com pessoas negativas, que vivem reclamando, a nossa mente ela vai tomando esses mesmos padrões. Eu posso falar porque é o que acontecia comigo até 2 meses atrás, como eu trabalho no hospital, já compartilhei com vocês aqui no outro vídeo, eu trabalhava em um certo setor e aquelas pessoas que eu convivia ali naquele setor, algumas delas estão passando por alguns problemas
bem parecido com os que eu estou passando hoje. Eu também falei no vídeo que eu estou com meu esposo desempregado, passando por uma situação de depressão, e eu estou correndo atrás em busca de uma renda extra, né? Porque o que eu ganho no hospital não dá para suprir todas as necessidades da casa. Eu tenho um filho pequeno, pago aluguel. Então, como eu convivia com aquelas pessoas que estavam passando por aqueles problemas também, e estava sempre falando sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos problemas, então a minha mente estava ficando condicionada a sempre pensar em coisas ruins. Eu estava sempre me sentindo para baixo, sempre pensando negativamente. Era difícil vir um pensamento bom, um pensamento positivo na minha mente, porque era aquilo que eu estava consumindo todo dia. E eu percebi que agora, 2 meses depois que eu fui transferida para um outro setor, que eu estou convivendo com outros tipos de pessoas, não que não tenham problemas, todos nós temos algum tipo de problema, né? Mas são pessoas que não estão passando pelo mesmo problema que eu passo. Então as conversas são outras, os conteúdos que a gente está convivendo ali naquele setor são outros, e isso tem me ajudado muito a exercitar a minha mente, a pensar em coisas mais positivas. Isso fez um impacto muito bom na minha mente, no sentido de enfrentar melhor, com mais positividade, os problemas que eu estou enfrentando, né? Então, a convivência ali com pessoas que impulsiona a gente, que tem pensamentos mais positivos, né? Conteúdos também que a gente consome, que nem aqueles jornais hoje em dia que se você liga a televisão, no canal aberto, né? Esse tipo de jornais hoje em dia, o conteúdo deles é muito pesado. Isso gera uma angústia na gente, um pensamento negativo da vida, sobre coisas ruins. Então a gente tem que mudar o nosso foco, tentar consumir coisas mais positivas, livros motivacionais, músicas boas que elevam a nossa energia, as próprias pessoas, né? Convivência com pessoas que não reclamam tanto da vida, que não falam só sobre coisas negativas. Isso ajuda muito também começar a trabalhar a nossa mente para pensar mais em coisas mais positivas, do que ficar sempre pensando em coisas negativas, né? Então, a gente tem que... É um exercício para a nossa mente. A hora que vier algum pensamento ruim, porque, claro, muitas vezes vai vir, né? Mesmo você tentando trabalhar, reprogramando a sua mente para não pensar em coisas tão ruins, vez ou outra vem algum pensamento ruim. Então, a gente tem que estar tentando substituir de imediato, assim, ó. Ao invés de pensar numa entrevista, eu vou falhar, pense, eu estou me preparando, eu vou dar o meu melhor, e eu vou conseguir me sair bem. Ou quando você vai viajar, algumas vezes quando eu ia viajar, que vinha essa sensação de vai acontecer coisas ruins, pensamentos negativos, eu fazia uma oração, pedia para Deus guardar, livrar a gente de todo mal, proteger a gente durante a viagem. Então, coisas boas, trocar pensamentos ruins por pensamentos bons, né? Isso é uma prática, né, gente? Tudo na nossa vida é uma prática. E aí consumir coisas mais inspiradoras, coisas, né, focar em coisas melhores, em conteúdos melhores, e essa mudança de pensamento, de ações que a gente vai fazendo, pode parecer que são pequenas, mas elas geram um grande impacto no nosso cérebro. A gente vai trabalhando, reprogramando ele. E também uma coisa que eu já faço já há muito tempo e venho reforçando, né, nesse sentido, é a prática da gratidão. A gente sempre tem motivos para ser grato por alguma coisa, né, gente? A começar a nossa vida. Só o fato da gente estar vivo já é um motivo da gente ser grato. Então, ali, a hora que você deita, fazer esse exercício na mente de pensar em pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato,
né? Isso ajuda a gente, a nossa mente a enxergar o lado bom da vida, a treinar a nossa mente, né? A focar no positivo e não no negativo, né? Tipo exercício físico, né? Ele ajuda, isso é comprovado, né? Que ele ajuda a gente tanto a parte mental como a parte física, né? A prática de exercícios físicos. Eu compartilhei no outro vídeo anterior a esse também, que eu comecei a praticar em casa mesmo exercícios físicos, e isso fez um bem enorme para a minha mente, para o meu corpo. Passou a ter mais qualidade. Então, com isso eu me sinto melhor, fico mais disposta, reduzo o meu estresse, né? Porque o exercício ele tem esse poder na nossa mente, no nosso corpo, né? Então tudo vai se tornando mais fácil e conduzindo a gente a ter uma melhora nos pensamentos, né? Os pensamentos começam a se tornar mais positivos como um todo, né? Então pensem no que você pode fazer diariamente para influenciar a sua mente, né? Se você não consegue fazer exercícios, né, como eu falei, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, parte da oração, né, a nossa vida espiritual é muito importante também. Então, quanto mais a gente se alimentar dessas coisas boas, positivas, isso vai se tornando algo natural, né, e a gente vai reprogramando a nossa mente para as coisas boas, para atrair coisas boas e pensar em coisas boas. Então, vamos, gente, tentar treinar a nossa mente para trabalhar ao nosso favor. Isso não acontece do dia para a noite, não é nada do dia para a noite, né? Tudo é uma questão de prática, é um processo contínuo. A prática contínua, diária, todo dia um pouquinho, né? Com pequenos hábitos, né? Que a gente vai praticando diariamente, isso vai criando essas mudanças. E quanto mais você se alimentar de pensamentos positivos, mais natural isso vai se tornando na sua vida. E é assim que tem acontecido comigo. E pode também acontecer com você. Ok? E aí? Você está pronto para assumir o controle da sua mente e transformar a sua vida? Então, se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal. Estou sempre trazendo conteúdos como esses, que ajudam a construir uma mente mais sadia, pensamentos mais positivos, sobre reflexões sobre os problemas da nossa vida. Mais pessoas vão se inscrevendo, o YouTube vai entendendo que esses conteúdos que eu estou trazendo são bons e vai distribuindo cada vez mais, né, compartilhando cada vez mais com outras pessoas. Ok, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!